Chegamos ao nosso último estágio do desenvolvimento estrutural do ser humano. Nos vídeos anteriores, nas conversas anteriores, a gente foi passando um estágio por vez. São 5. Começamos com estágio de desenvolvimento estrutural na época da gestação, quando a gente experiencia a dor da rejeição e desenvolve recursos relacionados à criatividade. Depois a gente teve outra conversa falando sobre o segundo estágio, que acontece no período da amamentação, quando a gente experimenta a dor existencial do abandono e desenvolvemos recursos existenciais ligados à comunicação, à conexão. Depois nós passamos para a terceira conversa, onde a gente falou do terceiro estágio, que nós desenvolvemos a nossa estrutura de liderança, porque vivemos, experienciamos a dor da manipulação. E isso acontece naquele período que a criança começa a se comunicar socialmente, começa a fazer aquelas gracinhas lindas que todo mundo dá atenção. Depois nós passamos para o quarto estágio de desenvolvimento estrutural, onde a gente vive a experiência da humilhação no momento em que a gente está vivendo aquele período do desfraude. E nessa situação, nós desenvolvemos, para lidar com a dor da humilhação, desenvolvemos recursos de segurança e confiança. E hoje a gente vai falar do quinto e último estágio de desenvolvimento humano, que acontece mais ou menos no período dos 5 anos a 6 anos de idade. E nesse momento, a experiência de dor existencial que a gente vive é a dor da traição. E por que isso acontece? Pensa comigo. Nessa faixa dos 5 anos de idade, nós temos uma alteração de sensibilidade, uma diferenciação na sensação corpórea. Ou seja, para ficar simples, até esse período, tocamos em qualquer parte do corpo, a criancinha toca na parte do corpo, qualquer uma, as sensações são semelhantes. Nesse momento, por volta de 5 anos, quando ela toca na área genital, ela tem uma sensação diferente. E isso nós nomeamos como a inauguração da sexualidade humana. Isso não tem nada a ver com sexo, essa história toda, tudo bobagem. É apenas um momento em que a sensibilidade naquela parte do corpo, na genitália, ela se diferencia. Então a gente toca aqui no nariz é de um jeito, toca na genitália é outro. E para a criança, aquilo tem uma relação de eroticidade e de busca de prazer. E é natural, tá? Natural. E é por isso que é muito comum nessa época da vida a gente encontrar uma criancinha lá com a mão, né? Mexendo lá nas coisinhas dela. E aí, o que acontece? Em geral, a gente vai fazer a criança resistir, a gente vai chamar a atenção da criança e dizer que ela não pode fazer isso, e isso é registrado na experiência como eu estou sendo traída na busca do meu prazer. E isso também se revela porque nesse momento ela começa a perceber que o mundo funciona em pares. Então, toda aquela relação que foi construída, principalmente com o pai, no caso da menina, e a mãe, no caso do menino, aquela construção relacional que desde sempre foi você é minha princesa, você é meu príncipe, naquele momento em que a eroticidade, a sexualidade humana foi inaugurada, nessa mudança de sensibilidade da sua genitália, a criança começa a perceber que não, eu não sou princesa do papai. Por quê? Porque ele escolhe a mamãe. E é do mesmo jeito o menino, não, eu não sou príncipe da mamãe. Porque ela escolhe o papai. E ela começa a ver que é assim que funciona, todo mundo tem seu par. E aí ela descobre que fiquei de fora. Fiquei de fora e não tenho meu par. E é nessa condição que a experiência da dor da traição se instaura na vida do ser humano. E cada um, obviamente, vai lidar da sua forma, vai ter a sua medida de dor. E aí, como a gente já sabe, para cada dor existencial, desenvolvimento de recursos existenciais. E qual é o recurso
que se desenvolve nesse período, principalmente quando a intensidade da dor é muito grande. A criança entende, isso tudo é nível inconsciente, tá? A criança entende que, ok, eu fiquei de fora, perdi. Então, eu preciso ser the best. Eu preciso ser o máximo, eu preciso ser a melhor. Eu preciso entrar na próxima disputa e ganhar. E daí, os recursos que são desenvolvidos são relacionados à competitividade. A competitividade, o dinamismo, a performance. Então, são aquelas pessoas que pode colocar na mão qualquer coisa que ela vai lá e faz. E ela tende a trazer tudo para ela, porque assim, só ela sabe fazer. Por quê? Porque no processo da lida, da dor, da traição, eu preciso ser a melhor, porque eu perdi dessa vez, mas da próxima eu vou ganhar. Então, esse é o recurso que nesse período se desenvolve. E aí a gente sabe que não é só recurso mental, comportamental e emocional, é recurso físico também. Como é que o corpo se estrutura para lidar com essa dor existencial e usufruir de uma forma muito mais assertiva dos recursos existenciais? É quando o corpo ele se constitui em belas formas. Então, nesse período, o corpo vai se estruturando para ter cintura, no caso da mulher, para ter expressões sedutoras. Então, são aqueles corpos que a gente chama de corpos belíssimos. A verdade é essa. Por quê? Porque se eu tenho um corpo maravilhoso, se eu sou competitiva e se eu sei fazer as coisas assim rapidamente e bem feita e perfeita, eu garanto que eu não vou perder. Eu ganho qualquer competição. Essa é a forma que a gente lida nesse período da vida. Então preste atenção, lembra aí, observa as criancinhas, como é que elas se comportam e como é que elas utilizam esses recursos. E o bacana é que a gente passou por todos esses estágios para entender, não exatamente para paralisar na dor, mas para entender as dores existenciais e tomar ciência dos recursos existenciais. Porque pensa comigo, uma pessoa que desenvolve características desse nível são pessoas muito ágeis. São pessoas que resolvem, que fazem, que têm uma força e um dinamismo incrível. Então, todos os estágios têm recursos maravilhosos. Qual é o problema? A gente fica parada na dor. Então, bora mudar isso? Bora começar a prestar atenção quais são os seus recursos, dado que você passou por esses estágios e construiu o seu próprio mapa de medida, tanto de intensidade de cada dor, como recursos e intensidade de cada recurso. E aí temos uma digital estrutural do ser humano, uma digital mental, emocional, comportamental e física. Cada um na sua própria construção. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso, mas por hoje tá de bom tamanho. Beijo no coração.